Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Respostas Divinas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu nome é Wellington. Antes de começar o nosso tema, se você não é inscrito, aproveita aí, se inscreve logo aí embaixo, aí, toca o sininho aí e deixa um like pra gente, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Mas o tema de hoje é Oração do Pai Nosso, parte 2. A oração é algo muito importante na vida do cristão. Não existe vida cristã sem oração. Oração, orar, ou alguém fala que é rezar, são sinônimas essas palavras, mas oração é um momento que você conversa com Deus, que você se direciona a Deus, que você abre o seu coração. Eu gostaria de largar também para vocês que as pessoas confundem muito, acham que oração é só pedir. Oração não é só isso não, gente. Oração é muito mais do que isso. Oração pode ser oração de agradecimento, você ora para agradecer por uma bênção recebida. A oração de petição, quando você está precisando de alguma coisa, você pede a Deus. Tem a oração também de comunhão, quando você ora com Deus, a Deus, também para ter aquela comunhão, aquela intimidade, para conversar, para passar um momento com Deus. Então, oração não é só pedido, tá? E quando eu falei para vocês sobre o tema da oração, falei sobre oração do Pai Nosso, parte 2, por que eu botei esse tema? Porque lá no finalzinho eu vou orar com vocês a oração do Pai Nosso na íntegra. Então, você vai orar comigo. Mas quando nós falamos de oração, já disse para vocês que é uma das partes mais importantes, né, da vida cristã, porque nós nos relacionamos com esse Deus que nós cremos, que nós professamos, mas nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Eu vou largar uma pergunta para vocês e eu já vou respondendo imediatamente. E a pergunta é: quando ou como que eu posso ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração ou não? Isso é muito importante. Quando nós conversamos com alguém, com um amigo, é necessário que nós tenhamos certeza de que esse amigo realmente está ouvindo a minha conversa e que está me dando atenção. Quando a gente conversa com uma pessoa e a gente está vendo que a pessoa está prestativa, a pessoa está prestando atenção naquilo que nós estamos falando, e isso nos motiva a continuar falando. A oração não é diferente. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Um ponto muito importante na oração é o seguinte: esperar o tempo de Deus. Quando nós oramos, isso é natural. Em todos os seres humanos, em todos os cristãos, isso é natural do ser humano. Quando nós oramos, nós queremos que Deus imediatamente, venha rapidinho e atende as nossas orações. Mas a oração não é assim que funciona, gente. Existe na oração tempo, e esse tempo é o tempo de Deus. O tempo de Deus será sempre o melhor para nós. Quando você tem um filho, uma criança pequenininha, um neném, aí você está comendo alguma coisa que ele não pode comer, uma feijoada, e aquela criança pega e diz assim: eu quero feijoada, eu quero comer, vai chorar, né? Chorar. Aí você pega e faz o quê? Se você der a feijoada àquela criança, a criança vai passar mal. Mas se a criança tiver já uma certa idade mais avançada, e organicamente ele está preparado para comer uma feijoada. Então, assim como existe o tempo de você dar comida à criança, uma determinada alimentação, para com Deus não é diferente. Quando nós pedimos a Deus, embora nós somos afoitos, queremos que Deus nos atenda, mas nós temos que entender que existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus será sempre o melhor para nós. Tá? Então, nós temos que entender isso. Esperar, quando nós orarmos, nós temos que esperar o tempo de Deus. Uma coisa importante também, que existem pessoas que oram, mas jamais vão ser atendidos nas suas orações. Olha, existe alguém que ora que não vão ser atendido? Claro, gente. Olha, a oração, ela tem determinados resultados. O resultado é não, Deus diz não também. Não quer dizer que tudo que você está pedindo você vai levar, não.
tá? Na oração. A oração que nós fazemos, ela tem que estar condicionada com a vontade de Deus, tá? E um exemplo disso é quando Jesus estava lá no Getsemane, ele passando por aquele momento difícil, sabendo que ele iria ser crucificado, ele fez aquela oração e disse: Pai, afaste de mim esse sofrimento. Ele usou o termo cálice. Cálice é sofrimento. Mas depois ele diz: seja feita a tua vontade. Então, gente, na oração nós temos que entender que tem que prevalecer a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus sempre será o melhor para nós. E quando eu falei que muitas vezes as orações não serão atendidas, porque muitas orações não estão dentro dos critérios de Deus, não está dentro da vontade de Deus. Então essa oração não será atendida. Vou dar um exemplo para você. Quando você ora, digamos que você faça uma oração, o teu inimigo te faz o mal e tá, aí você faz aquela oração: Deus mata fulano e tá, joga no leito, aquela coisa toda. Isso não é oração, tá? Isso aí parece ser mais macumba, tá? A oração não é assim. A oração, quando você vai se direcionar a Deus, você tem que chegar para Deus e falar: Deus, está acontecendo isso, passar para Deus e falar: Deus, seja feita a tua vontade. Né? No coração do homem é se vingar, querer que aquela pessoa sofra, que aquela pessoa padeça, morra, vá para o leito de dor, mas muitas vezes essa não é a vontade de Deus. Muitas vezes aquela pessoa vai se converter, aquela pessoa vai lá na frente, vai conhecer que errou, vai te pedir perdão. Então Deus pode trabalhar de forma diferente, mas o ser humano quer que Deus vingue de imediatamente. Então esse tipo de oração Deus não vai atender, tá? Porque o próprio Jesus nos ensinou dizendo: nós temos que orar por aqueles que nos maldiz, fala mal da gente. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Jesus nos ensinou: se o nosso inimigo estiver passando fome, temos que dar de comer, dar pão. Se estiver com sede, temos que dar de comer, beber. Então, estes são os ensinamentos de Jesus. Então, tem determinada oração que Deus não vai atender, tá? Uma coisa também que nós temos que conhecer dentro da oração é o seguinte, que quando nós pedimos a Deus alguma coisa, Deus não fica restrito só aquilo que nós pedimos, Ele não, tá? Deus simplesmente não ouve a nossa voz só, não. Quando você fala com Deus, Deus primeiro Ele sonda o teu coração. Deus ouve o clamor seu, né? Não literalmente só as palavras, tá? Quando Ana, ela queria ter um filho, orou muito e tal. Um dia estava no templo orando a Deus, suplicando pelo filho que ela queria muito ter. Ana, lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que Ana não falava a palavra audível, não falava palavras, né? No sentido literal, mas Ana, sabe o que acontecia com ela? Ela simplesmente, ela gemia, tá? As dores, a necessidade dela era tão grande, né? A dor interna, que ela não falava, ela gemia, ela ficava ali naquela situação, ela babava, né? Aquela coisa toda. Sabe o que aconteceu? Ela não falou palavras, mas Deus sondou o coração dela. Não se preocupe, porque quando você ora, Deus sonda o teu coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede com gemido inexprimível. E aquilo que nós não conseguimos passar para Deus verbalmente, Deus ele sonda através do seu Espírito Santo os nossos corações, tá? Não basta muitas palavras. Às vezes a pessoa acha que falar muito, tá, Deus vai me ouvir. Não, gente, não basta, não precisa ser muitas palavras. Você pode até orar bastante, você pode orar 2, 3, 4, 5, 6 horas, você pode orar 10 minutos, mas o que vai valer, sabe o quê? É a oração verdadeira. Como eu já falei para vocês, a oração verdadeira, a oração da fé, é aquela oração que vem de um coração limpo, tá? É aquela palavra que vem também do coração e existe uma sinceridade naquilo que estamos falando com Deus. Então, se você orar 5 minutos, Deus vai te ouvir. Se você orar 10, Deus vai te ouvir. Se você orar 2 horas, Deus vai te ouvir também. Mas não é pela quantidade de palavras que vai determinar se Deus vai nos ouvir ou não. A palavra de Deus diz o seguinte: não é por muito falar que seremos ouvidos. Está em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Uma coisa importante também que nós devemos não esquecer. Às vezes a pessoa chega e ora.
a Deus e tá, abre a porta de um emprego, aquela coisa toda, tá, e pede a Deus. Só que, gente, nós temos que entender o seguinte, que a oração tem que estar acompanhado de atitudes, atitude de fé. Nós devemos não só orar e deixar tudo na mão de Deus. Tem gente que olha e faz assim, ó, cruza os braços, está nem aí, ó, Deus vai agir na minha vida. É assim não, né? As coisas não funcionam assim. Você tem que orar a Deus, você tem que pedir a Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, vai dizer o seguinte: aquele que pede, recebe. Olha só, oração. Pediu, recebe. Mas tem que estar dentro da vontade de Deus, tá, gente? Vamos lá. Está dentro da vontade de Deus? Você pede, você recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, né, a porta se abre. Então você tem que pedir a Deus. Segunda coisa, você tem que buscar. Não adianta você orar, Deus abre a porta de um emprego, você fica em casa, acordar meio-dia, 2 horas da tarde e orei a Deus. Não, Deus não vai fazer isso, tá, gente? Tá? Deus não vai, Deus pode, mas Deus não vai fazer isso não, tá? Você orou a Deus, você tem que preparar o seu currículo, você tem que entregar nas firmas, você tem que procurar serviço. Se você quer um trabalho melhor, você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte. Deus é justo, tá? Então você tem que pedir, você também tem que buscar, fazer a parte sua. E você tem que bater na porta e insistir na sua oração. Se você está pedindo, se você está buscando, então continue orando, não desista, não desfaleçam nas suas orações. É isso que Jesus está nos ensinando. Pedir é dependência, só pede quem depende. Buscar é diligência e bater é persistência. Então aí é um apanhado acerca de oração para você entender um pouquinho melhor ou relembrar, às vezes você já sabe também, mas agora, gente, vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso, né, agradecendo a Deus e que essa oração seja, né, de dentro do teu coração, que seja verdadeiro as suas palavras, que realmente aquilo que você falar, que seja aquilo que você realmente quer dizer, tá bom? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou. E não esqueça, ó, o vídeo novo sobre a oração do Pai Nosso está em cima aí, ó. É só você clicar e dar sequência a esse vídeo. É a oração do Pai Nosso, parte 1. Então vamos orar neste momento a oração do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Olha, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, para a gente postar mais vídeos, tá bom? Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E nós estaremos aqui na terça-feira com outras palavras, né, da parte de Deus, e vai ser uma bênção. E ficam todos na santa paz do Senhor. Tchau, gente!